Ok, quem está em casa e perdeu meu áudio, nós estamos estudando Bibliologia, aula número 7 agora, e falando dos cânones. Os cânones, que significa cânon, ou regra, aula 7. Não, aula 7, isso aqui é aula 4. É. Aí, 7, só que tá antes, eu tô no 1 ainda. É. Mostra aqui, deixa eu pensar aqui a apostila. Ó, aqui tem um código. É um pouquinho só. Aí já estamos fechando, tá? 7. É, ó. Isso. 2 significa que é a disciplina 2. 7 é a aula. E 2 aqui é o tópico. Tá bom? Assim, né? Qualquer palmeirense entende. Ok. Na verdade... Começou a provocação. Eu tava com saudade disso aí. Pessoal em casa, então, rapidinho para mim não perder aqui o tempo. A Bíblia é feita em dois, ela é confeccionada em 2 cânones, chamado cânone, né? Cânon é uma palavra grega que significa régua ou vara, ou seja, a medida em que eles, os estudiosos da época, colocaram esses livros, no caso do Antigo e do Novo Testamento. Então, o cânone do Antigo e o cânone do Novo Testamento, ok? Durante os séculos aí, o cânon manteve-se fechado. Para nós cristãos, né, que entendemos a palavra como ela é, o cânon é fechado para nós. Esse cânon está fechado há 500 anos, ninguém mexe mais. Na Reforma Protestante, houve aí uma mudançazinha, e agora eu volto para o nosso fio da meada aqui, né? Houve uma modificação, por quê? Alguns autores, como Pastor de Hermas, Clemente, Ambrósio, vários deles, né? Tinham escritos maravilhosos, tratados maravilhosos, mas eles criaram um sistema de que quem podia entrar nesse cânone seriam aqueles que tivessem tido a experiência de estar com Jesus, né, pessoalmente, ouviram dele, escreveram dele. Paulo entrou no segundo tempo da prorrogação no 47, com aquela bola que entrou na trave assim, né? Paulo entrou aí, por quê? Porque, segundo o relato bíblico, ele ouviu a voz e viu Jesus lá em Damasco. E depois os soldados comprovaram isso. Então, eles entenderam que seria assim. O cânone não foi mexido mais a partir daí, então. Os livros apócrifos, que são outros livros que a gente vai falar daqui a pouco, eles foram acordados pela Igreja Católica. Por exemplo, o cânone dela, ela aceitou aqueles 7 apócrifos, né, que tem Tobias, Eclesiástico e tal. Já a Reforma Protestante, não, ela tirou, dado a isso aí. Mas lá no terceiro século, o Damásio, o Papa, já tinha feito isso, sem colocar esses novos livros, né? A Igreja Católica foi de concílio em concílio mudando, colocando, tirando, e ficou isso aí. Então, para nós, o cano está fechado, né? Desses últimos 500 anos para cá. E esperamos que ninguém abra, né? Ninguém faça isso, porque senão vai ficar difícil o negócio aí. E agora que nós estamos essa internet, né, dando voz aí às pessoas que muitas vezes criam doutrinas e heresias terríveis, né? Você consegue... Eu vejo cada coisa aqui que eu nem consigo continuar lendo. É muito difícil entender como as pessoas chegam né, em cada aberração bíblica aqui, e pregações também, em nome de Deus, em nome do pentecostalismo, umas coisas horríveis, né? Esse negócio de neopentecostal, eu vou escrever um livro sobre isso. Eu acho que o termo está errado. Se neopentecostal, isso acaba com o pentecostal, com a clareza do pentecostalismo, né? Porque, para mim, é um movimento pós-moderno religioso. Nada a ver. As coisas que fazem em nome de ser pentecostal, algumas coisas muito estranhas, um sincretismo religioso muito grande. Está mais para espiritismo do que Espírito Santo. Então, quando você coloca neopentecostal, ao inserir pentecostal, implicitamente, você está se dirigindo a um movimento que foi muito limpo, né? O pentecostalismo, que no século XIX começou, varou até o ano de 1960, né? São as 3 ondas clássicas que ele teve, depois a gente vai explicar sobre isso em outra matéria. Ali está a pureza do evangelho, né? O Espírito Santo derramar. De lá para cá, começou alguns movimentos paralelos para confundir. E é sempre assim. Quando Israel entrou no Egito, saiu do Egito, entrou no deserto, depois em Canaã, eles encontraram um Deus El lá também, em Canaã. Tinha um Deus El cananita, que é o mesmo nome do El de Israel. E esse El tinha uma mulher chamada Zera, para confundir, ele sempre faz isso para confundir.
É a mesma coisa que está acontecendo com a igreja no dia de hoje, né? Parece que a história é cíclica, né? O cano aberto. Esses documentos não foram interligados ao acaso, à revelia ou sem critérios. Pelo contrário, foram alvos de investigação, debate, discussão, investigações, estudos, teses, defesas. Inclusive, o crivo foi tão pontual que alguns livros que poderiam ser inspirados não conseguiram convencer o consenso das autoridades. Eu colocaria o pastor Hermas lá, mas tudo bem, né? Todas as pessoas que compunham as escolas de debate sobre o cânon eram eruditas, em sua maioria, com excelente conhecimento em hebraico, em grego e em latim. É necessário salientar que há divergências entre os cânones do AT e do NT, como também cânones abertos de outras denominações. Ainda há outros eventos, como, por exemplo, comunidades que se dizem raiz do cristianismo primitivo e criam suas próprias regras, diretrizes de canonicidade. Está errado aí. Grupos segregados que definem o que é e o que não é sagrado. Neste caso, o mais sábio está mais perto da ortodoxia, de grupos maiores de nomes na cristandade que discutiram o papel sagrado do cânon, sem vias de ideologias próprias. Esse é o problema. As pessoas criam ideologias próprias e têm como sagrado. Tem um livro aí que o Omar Sharif fez um filme. Opa, Alex está falando aqui, ó. Principalmente contra a igreja também. É verdade, Alex. Verdade. Tem um filme do Omar Sharif, eu não lembro agora qual é o nome do filme, mas ele é bem antigo, né? O Omar Sharif. É, se não faleceu, tá na hora, porque ele é bem antigo. O Omar Sharif é um grande ator, né? Ele fez um filme que ele interpretava um cara que era investigador que ia encontrar um livro escondido que ia desfazer todo o evangelho que está aí, tudo que está aí. Uns negócios assim, uns lances meio, sabe? Então tem que ter muito cuidado com isso. A gente se salva, sabe aonde? Lá em João capítulo 17. E o Espírito Santo vos guiará em toda a verdade. Aleluia. Quando eu tinha 18 anos, não faz muito tempo, eu estava numa aula de heresiologia. E eu lembro que era tanta coisa de heresia que eu fiquei confuso. Eu era menino, né? Adolescente, 18 anos. E eu fiquei preocupado. Meu Deus, será que eu estou no caminho certo? Estou na sala de aula, no seminário, que eu fiz seminário interno. Fiz 5 anos de seminário interno, convento, né? Então, aí, naquela aula acabou, eu fiquei assim, meu Deus. O professor, em vez de comparar o evangelho com as heresias e mostrar a verdade, não, ele falava das heresias como se elas fossem normal, eu tivesse suas razões de ser. E aquilo me confundiu a cabeça. Eu fiquei ali pensando, quando acabou a aula, todo mundo saiu, e eu fiquei sozinho na classe. Eu ia ser um pregador do evangelho. Eu tinha 18 anos. Dali eu ia sair para pregar para o mundo inteiro. Eu já preguei para 27 nações. Ali estava um pregador. Mas eu estava no começo do meu trabalho evangelístico. Aí fiquei ali parado, pensando. De repente, disse, eu senti que um vento entrou na sala de aula. Tá todo mundo almoçando lá no pátio, eu sozinho ali preocupado, se eu estava no caminho certo mesmo, se também, sabe? Um vento entrou assim, rapaz, encheu a minha alma. Eu comecei a falar língua estranha. E a voz falou comigo assim: essa é a diferença do meu caminho para os outros caminhos. Qual que é a diferença? A presença do Espírito Santo. É você ouvir alguém pregar e sentir aquela presença, né? É você orar e sentir que Deus está no lugar, te arrepiar todo, você colocar a mão e Deus curar os enfermos. Isso que é o diferencial. Porque se você não tivesse esse diferencial, você ia ser enganado. Tem muita gente que está enganando o pessoal assim, por pouca coisa, sabe? Então, eu me agarro nesse versículo de João, né? Ele vos guiará em toda a verdade. Se não fosse isso, a gente estava perdido. Que bom, né? Glória a Deus por isso, glória a Deus. Vamos lá. 274. Os cânones do AT e do NT possuíam basicamente os mesmos materiais de composição. No AT, o documento era colado um ao outro para se ter um rolo. Esses rolos eram confeccionados a partir de folhas de papiro. A medida era de 30 centímetros de altura e 20 centímetros de largura. O papiro que eu já expliquei uma vez aqui, não já? Eu dou aula para tantas turmas que às vezes eu fico pensando se eu estou repetindo alguma coisa, né? Eu fico meio aéreo. A semana passada eu dei uma aula para uma turma, estava na metade da aula, professor, essa matéria não é nossa, não é a gente não, é outro grupo.
Eu tive que refazer. Mas o papiro, o rolo, né? O papiro é um material que é feito a partir de uma planta que é da família do palmito. Eu vi no Egito fazer lá na minha frente, o cara faz na hora, lá no Egito. Ele amassa assim, né? Tipo aquele negócio de cozinha. Como é que chama aquele negócio? Que bate no marido? É, tipo assim. Não é molho, é um arroz de macarrão, é que bate na cabeça do marido. Molho de macarrão. Lá em casa escondi, lá em casa eu escondi. Então, ele faz na hora, o sol seca, fica uma coisa muito rústica, né? E aí eles pintavam com argila, ou com tinta que eles faziam lá. Basicamente, o AT tem algumas coisas no papiro, mas tem muita coisa também no couro de ovelha, do couro de cabra, que vai ser um protótipo lá, que é o nome que dá para isso aí, acho que é viel, é um nome que dá para esse tipo de coisa. Então tinha o papiro, que era feito assim, e tira esse de couro de cabra, que depois vem o pergaminho, que é um couro mais tratado. Geralmente o rolo possuía cerca de 20 folhas. Na verdade, começou com papiro, há 4 mil anos atrás. Depois veio esse material velado, veludo, é o nome que dá, eu vou achar isso aí, que é o couro de cabra. Depois veio o pergaminho, que é um couro de cabra tratado. E depois vem, aí até o século XVIII vem, aí começa o algodão, o papel do algodão. No século XIX começa a celulose, que é o papel que a gente tem hoje. Então o papel sofreu 4 mudanças, né? Geralmente o rolo possuía cerca de 20 folhas. O maior rolo que se sabe é o de Mar Morto, com 8 metros. Eu estive lá em Curama, agora. Cheguei perto, eu tive que estar no ônibus correndo, porque as bombinhas de São João estavam tudo... bombinhas de São João. O maior rolo que se sabe é do Mar Morto, com 8 metros e 20 centímetros de comprimento. Outro material usado foi pergaminho feito do couro de animal, geralmente de cabra. Isso mesmo. Já no NT, além dos rolos de pergaminhos da Turquia, aparece o Codex, que era a primeira versão do formato do livro que conhecemos hoje. Então, os rolos agora, eles eram colocados assim, antigamente eles eram ligados, colados em sequência. Agora, colocados um em cima do outro e costurados. Virou o livro que a gente tem hoje, mais ou menos o livro que tem hoje. Quando eu fui na Turquia, lá em Pérgamo, eu estava em Pérgamo, né? E eu falei, quando é que eu vou voltar aqui? Eu vi a base em que os apóstolos fincavam o pergaminho para escrever. Aquilo me emocionou, porque, claro que não era a que eles usavam, era a base que era usada, né? Era uma réplica da época. E aí eu olhei aqui, eu falei, meu Deus, eu dou aula, né? Quantos alunos podem vir aqui? Eu vim aqui, estou em Pérgamo. Perguntei pro cara quanto custa, eu falei, 100 turks, que é o dinheiro deles. Eu não tinha, não, 120 turks. Eu tinha só 100 turks. E eu não tinha como pedir para a caravana, que não era brasileiro, era americano. Eu só estava como professor, eu não tinha intimidade com eles. O americano também é bem diferente da gente. O brasileiro não. Gente, quem me empresta vintão rapidinho aí? Cada um. A gente tem esse negócio, né? Um vintão rapidinho para comprar um negócio aqui, depois a gente acerta, lá no Brasil. Né? Ou não? Os americanos têm isso. Se você perguntar, tem 20. Se perguntar assim, você tem 20 para me emprestar, ele fala assim, por que você não disciplinou antes? Por que você não calculou antes? Isso é desse jeito. Não, é porque é uma coisa que eu disse, não pode acontecer assim, você tem que programar. Eu falei, então tá bom. Aí eu não tinha ninguém, aí eu olhei para aquilo lá, rapaz, meu coração ficou tão assim, eu enchi os olhos de lágrimas. Falei, oh, meu Deus, quando é que eu volto a Pérgamo? Quando é que eu volto aqui? O cara olhou assim, ele falou, oh, meu ganho está nos 20. Eu falei, tudo bem. Eu sou professor no Brasil e tal. Mas tudo bem, deixa aí, uma outra hora eu pego. Quando eu fui subir no ônibus, ele todo tocou, sir, veio atrás de mim. Tá, pode levar, me dá o 100. Eu falei, mas como assim? Não, eu vi que você tinha alma. Eu vi que a sua alma chorou. Leva isso então. Foi um troféu para mim aquilo lá. Era a base que os apóstolos usavam para fazer o pergaminho. Então, assim, Deus deu ao homem a capacidade, primeiro, os desenhos rupestres, sabe o que é desenho rupestre, né? Inclusive tem desenhos rupestres que eles têm uma cena do animal várias vezes assim. Já era o protótipo do cinema, né? E era em cavernas que dava aqueles ecos, audiovisual. Era tipo um screen, né? 5 anos atrás. Foi achado uma escola que teve um terremoto lá na Mesopotâmia e soterrou os alunos. Eles estavam em semicírculo, com tablets na mão, que era escrita cuneiforme.
que era raspada com argila, né? A cuneiforme. Depois vem o couro de animal, depois vem o papiro, depois vem o algodão e vem a celulose. Quer dizer, todo o tempo teve registro, né? Deus, né, fez na pedra, né? Foi a unção Flintstone, né? Flintstone. Fez os Flints, né? Flintstone. Foi na pedra. Então, esse foi o material do confeccionado dos nossos pequenos.